Bueno, pues vamos a hacer expeditos y bueno, muchas gracias a los resistentes que llegan a oír ahora como compañero. Bueno, laiciano y también estudioso de Spinoza, de Lino Cardoso, muchos lo conocéis. Has traducido también muchas obras de Leibniz, bueno, y de Spinoza también tradujiste. Spinoza no he traducido, pero No, son pero lectores de que de Spinoza sí. Entonces, para no robarle tiempo, él nos va a hablar de un tema fundamental en la filosofía de Leibniz, también de Spinoza, que es el de la corporeidad, y un tema en el que además en la actualidad yo creo que es un tema en el que estamos, digamos, descubriendo que tenemos cuerpo, porque claro, decíamos también esto que introducía ahora Ramón de lo de los signos y cómo hemos entendido las filosofías. Yo hablaba de una línea de una filosofía triunfante, como que unos autores se han ido pasando el testigo de una determinada forma de entender filosofía, como si cada autor heredara al otro, y ahora hemos descubierto porque tampoco las cosas son tan claras y así, que ha habido muchos otros autores que hemos ignorado, y sobre todo que aparte de la línea más triunfante sería la idealista, yo creo, hasta un determinado momento, que ahí, digamos, el marxismo, por ejemplo, rompe un poco esa línea y se vuelve a retomar una línea de materialismo que yo creo que es importante también tener en cuenta porque no ha habido esa dicotomía que nos han presentado en eso de la filosofía. Entonces me parece que lo que Adelino nos va a contar nos va a situar en esto, digamos, de lo que es, sobre todo desde la filosofía de la corporeidad, y luego podemos igual discutir unos minutitos antes de que se vaya el avión sobre los temas. Venga, Adelino, entonces tienes la palabra. Antes de empezar, eu quero felicitar a Sociedade Espanhola Leibniz e o Seminário Spinoza de Espanha por la organização destas jornadas magníficas. Agradeço a Concha Roldán, uma filósofa, amiga com quem eu compartilho muitas jornadas e é um prazer de, uma vez mais, colaborar com as jornadas que has organizado. Eu he hecho PowerPoint porque mi texto es en portugués. Las traducciones que tengo en mi trabajo que tengo ahora son todas mías, entonces ciertamente hay errores, por favor me corrigen inmediatamente los errores que tenga, sobretudo errores conceptuales, si hay. Entonces yo voy a intentar hacer un poco la reflexión, la historia, la evolución del concepto de cuerpo en el pensamiento de Leibniz. Pero cuando hablamos de Leibniz, podría hablar un poco de Spinoza, pero me he centrado en Leibniz, el diálogo con Spinoza en este aspecto es ciertamente muy relevante para un otro momento futuro, pero cuando hablamos de Leibniz pertence a um momento histórico muito determinado, não é este o primeiro. Creio que há que inscrever Leibniz em uma história do corpo, uma história mais geral, pero ao menos uma história de la modernidade. E lo que consta é que há uma relevância muito grande del cuerpo en la filosofía y en la medicina y en el arte del Renacimiento. Refiro en primer lugar la obra de Vesalius, de Humani Corporis Fabrica, que es, de certa maneira, a obra inaugural de la modernidade em medicina, que é simultaneamente uma obra científica e também uma obra estética,
com uma quantidade imensa de figuras, de ilustrações por calcar, de la escola de Tiziano, e há uma, em la fábrica de Vesalio, há diversos registros. Temos um registro descritivo, um registro, digamos, estético, mas também um registro filosófico e estético, onde Vesalio intenta de elaborar conceitos que nos dão conta do caráter maravilhoso, do caráter admirável do mundo. El término mesmo fábrica é um término que tem a significação de uma obra, algo que é produzido por el sumus optifex, por el artista supremo, por Deus, e ao mesmo tempo que és obra, és uma fábrica, és algo que tem também a capacidade de produzir, de fazer de uma forma que és eminentemente artística. Há alguns términos que são qualificativos do trabalho, da atividade do corpo. Parens, providens, admiranda. Admiranda para dizer a atividade do corpo. Todos estes parens têm no sentido que a natureza e o corpo mesmo, de uma certa maneira, são genesíacos. Têm a capacidade de uma imensa espontaneidade, de produzir, de agir por si mesmos. São providens, no sentido de que tudo faz sentido, há uma providência imanente à corporeidade. E tu és a atividade é admirada porque estamos em presença de artifício. É término muito frequente em la obra de Vesalio para dizer o que há de perfeito, de admirável em lo que concerne ao corpo. E no mesmo período, na primeira metade do século XVI, há uma obra que considero muito importante, muito relevante da harmonia relativos no mundo da cria, de Francisco Giorgi. A edição que é consultada é uma edição de Paris, de 1547. É uma obra extraordinariamente interessante do ponto de vista teológico, musical, estético e do ponto de vista da compreensão da corporeidade. Então, o que considero mais relevante é que para Francisco Giorgi, o corpo humano, sobretudo o corpo humano que se habla, é microcosmos, como para os renascentistas de uma forma geral. Pero o microcosmos não é cosmos diminuído. Ao contrário, o microcosmos, o corpo, é arquétipo da macrocosmos. É o arquétipo a partir do qual ha sido criado o universo mais global. Então, disse, ha escrito Francisco Giorgi, que o mundo mais amplo, o macrocosmos,
és inteiramente simétrico e simbólico del microcosmos del cuerpo. Puede ser que mi lectura es que se trata de una acentuación antropológica de la comprensión de la relación entre micro y macrocosmos. El micro es más relevante. Es más relevante porque concierne al hombre. Y el hombre es la criatura más importante, es el fin de la creación y entonces tiene esta fuerza de tener un valor arquetípico de ser y entonces el macrocosmos simboliza el microcosmos. Hay algunos escritores, algunos pensadores deste período, que dizem algo assim também. Por exemplo, Rodrigo de Castro, um importante médico português, que ha trabalhado sobretudo em Hamburgo, em sua obra Médicos Políticos, que hemos traduzido, que minha equipa ha traduzido ao português, tem justamente a mesma ideia, que o cuerpo humano é el arquetipo. Um pouco assim também Leonard Furres, em seu tratado de anatomia, onde assume a anatomia de Zalo, de 1551, disse também que o cuerpo humano é o modelo da natureza e é o modelo de uma sociedade, de uma cidade bem organizada. Então, creio que há aqui, não direi uma antecipação, mas há uma afinidade para compreender a significação de Leibniz. Creio que há que elaborar uma história da corporalidade em la modernidade e, em primeiro lugar, em la primeira modernidade. E então, passo a Leibniz. Leibniz ha formado seu pensamento, que Leibniz sempre estava muito atento aos outros. Não é por casualidade que há escrevido uma quantidade imensa de cartas. E suas correspondências são muito importantes para compreender o seu pensamento. E a primeira correspondência que é muito relevante é a correspondência com o seu mestre, com o seu professor, com o orientador de sua tese sobre la disputatio de principio individui, Jacob Thomasius, e é uma correspondência entre 1663 e 1672, é o ano em que Leibniz se vai a Paris, e então, nesta correspondência, Leibniz se afirma claramente contra seu mestre, num diálogo muito vivo, muito intenso, se afirma moderno em la versión mais típica, a versão cartesiana. Disse, me fateo nil minus quam cartesianum esse. Confesso que sou nada menos que cartesiano. É decir, Leibniz vai explicar, vai dizer, há doutrinas cartesianas que não me gustam. O término é amo, lo que amo, lo que me gusta, é verdadeiramente o método geométrico e é o método que consiste em tratar a natureza de uma forma inteiramente mecânica. Então, o cartesianismo de Leibniz, cartesianismo que vai constituir um problema muito grande para o leibnizismo, porque como há
escrevido Ezequiel de Lazo, sobretudo no final dos anos 80, pelos anos 90, bien entendido, há uma ofensiva de Leibniz contra o cartesianismo. Em todo o caso, há uma adesão ao mecanicismo e que vai ser uma constante do pensamento de Leibniz. Leibniz vai reformular seu mecanicismo de diversas maneiras. Em todo o caso, sempre se vai reconhecer como sendo um mecanicista. Em todo o caso, Leibniz, desde o primeiro momento, que considera que o mecanicismo é insuficiente. É insuficiente do ponto de vista filosófico, muitas vezes há sido dito, mas é insuficiente também do ponto de vista científico, do ponto de vista da física. Há que construir, há que procurar uma física especial, outra física que forneça um quadro diferente por el mecanicismo. Pero, desde sua adesão ao mecanicismo, Leibniz planteia questões que são, eu diria, prejudiciais ao mecanicismo. E a questão principal que Leibniz se planteia é a questão da individualidade, da individuação dos corpos. Disse em uma carta muito importante a Iacopo-Damascus, de abril de 1669, disse que não há nenhum pensador, nenhum filósofo, nenhum cientista que pueda recusar a forma substancial dos corpos se falamos de aquilo que distingue, que individua, que distingue, diferencia os corpos uns dos outros. A forma substancial, e neste sentido, não é erradicável. Há sempre que pensar em termos de forma substancial. Leibniz vai repetir esta fórmula em termos quase os mesmos em uma carta de 1678 a Conrad, que disse praticamente o mesmo. Há que pensar, logo fala-se de um corpo, e que é diferente de qualquer outro. E neste quadro de sua primeira elaboração filosófica, do ponto de vista científico e do ponto de vista da filosofia da corporeidade, que é o período da correspondência mais intensa com Iacopo-Damascus, mas também é o período de sua teoria modus abstracti e teoria modus concreti, aonde Leibniz, em los dois tipos de escritos, em la correspondência e, sobretudo, em la teoria modus abstracti, Leibniz tenta elucidar como de um ponto de vista da eficiência, como se hace a individualidade do corpo. Como, neste momento, Leibniz identifica forma e figura. A forma de um corpo, Tomasius disse, há que distinguir de uma forma popular, e Leibniz vai definir, tem tendência e há mesmo uma identificação entre as duas coisas. Então, escreve Leibniz em la mesma carta
de abril de 1669, a Tomasius, que el cuerpo recibe su realidad del movimiento. Lo único que es real en la naturaleza física es el movimiento. Entonces, el cuerpo es real en la medida en que se mueve, en que hay movimiento. Y es el movimiento que define la figura y, de una cierta forma, la diferencia propia, la individualidad de un cuerpo. Pero el movimiento hay que dar razón también al movimiento. Y claro que la causa eficiente del movimiento es el espíritu, en última instancia es Dios mismo. Es decir, que hay la filosofía de la naturaleza, la filosofía de la corporeidad, y neste período está inscrita em marco mais ou menos, creio que é o momento onde el pensamento é mais espiritualista. Então, o corpo é pensado como espírito disminuído. Espírito espírito de uma certa maneira debilitado. É dizer, espírito que não tem toda a realidade e a substancialidade de espírito mesmo. É mais momentânea. Mais momentânea é o término utilizado em teoria logos abstracta. É dizer, o corpo não solamente algo, é espírito que tem realidade no momento em que tem movimento, solamente. Então, o corpo carece, não tem lo que hace a substancialidade, a realidade mesmo de uma coisa efetiva. É dizer, não tem perseguidade, não tem a perseverança no tempo, não tem algo como, em termos spinozanos, pero também leibnizianos, não tem sucanados próprios, não tem recordação, não tem memória. Então, é algo inteiramente fugaz, algo inteiramente evanescente. Não tem uma verdadeira realidade. De uma certa maneira, o corpo é concebido como uma espécie, uma forma de espírito, pero espírito muito enfraquecido. E creio que há uma questão que vai acompanhar durante, eu digo, 40 anos, mais ou menos, a indagação filosófica de Leibniz sobre a natureza e o corpo, que é a pergunta por la realidade dos corpos. É uma discussão muito grande. Leibniz, há algo que é, digamos, óbvio para Leibniz. A extensão, contrariamente aos cartesianos, de uma certa maneira, diferentemente de Spinoza, a extensão não é real. A extensão é uma representação matemática, ideal, pero não é fenomenal, é construída por entendimento articulado com a imaginação, é algo de ideal que não tem efetividade. Então,
lo disse el discurso de metafísica, também na correspondência com Arnaud, em muitíssimos lugares. O cuerpo não tem substancialidade se uno lo reduce a la sola extensión. Se há substancialidade, se há algo de substancial no cuerpo, então é necessário que haja algo mais que a sola extensão. Em uma forma, em um intento muito do período também de la correspondência com Tomás, em uma carta de outubro de 1671 a Oldenburg, Leibniz disse a essência do corpo não é a extensão, é o movimento, motus. É o intento de demarcação entre as cartas, mas também sua intenção é dar realidade, conferir realidade ao corpo. O movimento tem o mesmo problema que a extensão. Também o trabalho do discurso de metafísica, pela correspondência com Arnaud, também o movimento é meramente fenoménico. Então, há que indagar algo mais profundo do ponto de vista da realidade, do ponto de vista da eficiência, algo mais significativo que pueda conferir realidade ao corpo. E é justamente a força. Então, Leibniz no final dos anos 80, é o fundador da dinâmica, ha criado o término, é um de seus neologismos, dinâmica, que de uma forma geral escreve na plural, dinâmica, e aonde, em seu espécimen dinâmico, Leibniz afirma claramente que o sujeito de la força é o corpo. Então, o corpo é investido de alguma substancialidade. Sempre há, ao mesmo tempo que Leibniz afirma isso, está elaborando sua filosofia da simplicidade. No sistema novo, de 1695, Leibniz introduz o léxico da substância simples, e no mesmo momento, mais ou menos, introduz o léxico da mônada, que é um pouco que é o mesmo, que segue o paradigma da simplicidade no domínio da metafísica. Então, há um esforço de, por via da dinâmica, dar uma substancialidade ao corpo. Pero este intento tem dificuldades, porque Leibniz não vai estabelecer a existência de duas substâncias, uma substância corporal, uma substância corpórea e uma substância simples. Há não há em Leibniz, se pode dizer, não há união entre duas substâncias. Há unidade. Há níveis, há modos de unidade, e quando Leibniz habla de uma substância corporal, é uma substância, simultânea, que é monádica, tem simplicidade, mas também que, ao mesmo tempo, é a unidade, em Leibniz é sempre a unidade de uma multiplicidade. Então, uma substância corporal é a unidade de uma multiplicidade que envolve um organismo, que envolve uma diferenciação,
que envolve um plano de organicidade. Então, o nível aonde Leibniz, o ponto aonde Leibniz vai ligar, não é a perspectiva da dinâmica, é a perspectiva da organicidade do organismo. Sua filosofia do organismo é a filosofia, seu pensamento, que raça sistema com a monologia, com a compreensão monológica. Há uma analogia entre o organismo de uma parte e de outra parte a monologia. E então, passo ao organismo, é a compreensão mais elaborada, poderíamos dizer, a última compreensão que Leibniz tinha do corpo. Eu vou traduzir quase inteiramente um pequeno escrito de Leibniz, procuro é o título deste escrito, creio que se chama Du rapport général de toutes choses. La relation générale de toutes les choses. La relation générale de todas as coisas. Há uma discussão entre os leibnizianos sobre a data deste escrito. Os editores han considerado que é de 1686, pero há uma discussão que pode ser que saia do princípio da primeira década da século XVII. Lo que me parece mais importante neste texto, com 2 parágrafos, o segundo parágrafo é um pouco mais longo, pero não muito mais. A primeira afirmação de Leibniz sobre o organismo é que o organismo é universal pela natureza. Se há organismo, então é necessário que haja organismo, que haja organicidade em todas as partes do cosmos, em todas as partes do universo físico. Porque a razão é a expressão. Há uma relação que não é por casualidade, que é o título deste escrito, é rapport general. É a relação general das coisas. Então, o princípio, a teoria da expressão significa que se há nível de ordem e nível de organização que é orgânico, então este nível tem alguma correspondência com todos os outros e é necessário que haja algo de orgânico em todas as partes. E haver algo de orgânico é dizer que há necessidade que haja variabilidade, que haja multiplicidade de uma parte, uma variedade ad infinitum de uma parte e de outra parte, que haja uma intensificação das relações. O organismo aqui não tem o sentido de um corpo individual. O organismo é uma modalidade de ordem, uma modalidade de organização, a mais elevada dentro da natureza, pero tem que ser universal. Tem que ser universal porque não há como separar a natureza em regiões. Há níveis, pero o plano do organismo se corresponde com o plano das coisas mecânicas, dos mecanismos, e então tem que haver em todas as coisas, as mais aparentemente, as mais amorfas que há, tem que haver algo de orgânico. Este é o primeiro parágrafo.
O segundo parágrafo diz: não é evidente para nós outros. Quando miramos lá as coisas, nos parece que há muitas piezas grosseiras sem nenhuma organicidade. Há montões de coisas, há massas que nos parece que, quando nós miramos, nos parecem inteiramente amorfas, sem nenhuma forma de organicidade. Leibniz disse: isso é meramente aparente. Quer dizer que toda este é o segundo parágrafo, anadiré, incluso que não há nenhum caos na natureza, nada que não esteja trabalhado artisticamente hasta las partes mais pequenas que podem existir. Então, o que passa é que o trabalho artístico é dizer beleza, significa diversidade e ao mesmo tempo unidade. Portanto, porque a ordem é sempre uma forma de harmonia. E disse Leibniz que muitas das coisas nos parecem grosseiras porque logo que está trabalhado artisticamente as mãos pequenas, é ínfimo. Então, não é necessário uma sutileza muito grande para aceder, para compreender esse trabalho artístico que é o organismo mesmo. O organismo ha sido um dos tópicos mais importantes não é exatamente uma correspondência, é algo comparável, é uma controvérsia entre Leibniz e Stahl. Stahl ha publicado Teoria Médica Vera em 1708. Imediatamente, Leibniz faz um escrito de crítica à perspectiva de Stahl e, durante 3 anos aproximadamente, há uma troca de peças entre Leibniz e Stahl, onde a discussão é muito amplia, la questão do corpo, do organismo, é central. E a diferença principal que há entre o organismo para Stahl, há que dizer que Leibniz e Stahl são pioneiros, são os inventores simultaneamente deste término organismo, e que há uma significação, há algo que é comum, certamente. Há diferenças que são muito importantes, e a diferença mais decisiva é que, para Stahl, o organismo é órgão, é um instrumento da alma para realizar suas funções. Então, a alma necessita do corpo para realizar suas funções. É a alma que comanda o corpo e que tem uma influência que atua direta e imediatamente sobre o corpo. Leibniz tem uma perspectiva inteiramente diversa, de uma certa maneira oposta, é dizer que para Leibniz o organismo é um mecanismo. É um mecanismo mais divino, mais perfeito, mais sutil, é um mecanismo. Não é simplesmente um órgão, um instrumento da alma, e de uma certa forma,
hay una naturalización completa del organismo, diferentemente de la teoría, que es muy interesante por la medicina, de la teoría psicosomática de Stahl. Entonces, lo que me parece nesta controvérsia muito relevante que Duchesneau e Stephan traduzido tudo e editado em inglês e latim, recentemente, o que me parece mais importante é que há uma transformação da noção de mecanismo, como ha escrito Michel Serres, o organismo não é outra coisa que um mecanismo especial, de uma certa maneira, um mecanismo interior. Um mecanismo onde encontramos alguma forma de imanência. E não uma coisa, simplesmente, algo que é comandado de fora. E és lá a perspectiva que Leibniz vai assumir, ao final, é uma monologia e em outros escritos, é muito conhecido, é o parágrafo 64 da monologia, onde Leibniz afirma que os cuerpos orgânicos, então os organismos, são máquinas divinas, máquinas da natureza, e que há uma diferença entre as máquinas da natureza, que são produzidas por Deus mesmo, que são o produto de uma arte divina, um pouco num outro âmbito, há alguma afinidade certamente com os renascentistas, com o Weishaupt mesmo, em sua fábrica. Então, as máquinas da natureza, que são o produto do arte divino, são máquinas infinitas. São máquinas às suas partes mais ínfimas, sem término. Mientras que as máquinas artificiais, hechas pelo homem, são máquinas limitadas que vão hasta um certo ponto. Sua organicidade não se subdivide, seu maquinismo interno ao infinito. E minha última questão é a questão, creio que é pacífico entre os leibnizianos que o organismo é a última forma, a forma mais elaborada del cuerpo em Leibniz. Pero minha questão final é sobre a razão suficiente de que há cuerpos. Naturalmente, os cuerpos são organismos, pero a questão é por que cuerpos? Poderia não haver cuerpos, não é impossível. Havia certamente mundos possíveis solamente com espíritos, sem cuerpos. Não há nenhuma contradição em isso. Pero não é assim. Leibniz, em La Teodiceia, artículos 199 e principalmente 200, disse poderia haver um mundo sem cuerpos, pero
esse mundo seria um mundo de entidades atómicas. Um mundo de entidades discretas sem nenhuma comunicação. É uma diferença muito importante, por exemplo, quando leemos Cordoba, Discours physique de la parole, aonde Cordoba disse la mais intensa, a mais genuína comunicação se hace entre espíritos. Para Leibniz, não há comunicação puramente espiritual. Não há comunicação que envolva solamente espíritos e no mundo atual, no mundo político. Então, logo que Leibniz disse, no ato Odisseia, artículo 200, poderia haver um mundo sem corpos, pero faltaria sempre a ordem e a comunicação. Seria um mundo de entidades solipsistas. O solipsismo seria a característica maior, mais importante deste mundo, desse mundo de puros espíritos. Então, Leibniz diz em múltiplos lugares, por exemplo, disse em consideração sobre o princípio de vida, em suas considerações sobre os princípios de vida, que uma alma, um espírito sem corpo, seria um desertor da ordem universal. Então, seria alguma coisa que não participaria de nenhuma ordem. Este termo desertor me parece muito feliz para dizer. E disse em um escrito que Couturat há intitulado Consequências do princípio de razão, disse Leibniz que sem a ligação ao corpo orgânico, a alma não atuaria nem padeceria segundo uma ordem, segundo nenhuma ordem. É dizer, poderia agir, poderia atuar, poderia padecer de uma forma inteiramente desordenada, caoticamente. Estaríamos então perante um mundo de espíritos, seria um mundo caótico e um mundo solipsista, simultaneamente. E passo ao final mesmo uma questão que me parece muito interessante, em lo que concerne ao corpo e a relação entre o corpo e a alma, em la monologia e los princípios da natureza e da graça. Que olhamos para a questão da legitimidade da representação. A monologia é um sistema, forma um sistema comunicativo, um sistema expressivo, que em seu nível mais elevado, é um sistema de representação. Creio que a questão da legitimidade se planteia sempre que há representação. Se planteia na política. E há uma política implicada sempre em aspectos metafísicos e de uma forma muito clara em la monadologia. A monadologia é também uma forma, uma teoria da comunidade cósmica e da comunidade espiritual, da comunidade humana. E é o problema da legitimidade da representação que se planteia de uma forma muito viva, muito forte, em los parágrafos 59
a 63, 64, de la Madonna. Disse Leibniz que há, e logo que minha compreensão desta parte, lá na Maria, e dos primeiros parágrafos dos princípios de la natureza e da graça, sobretudo é o artículo 4 dos princípios de la natureza e da graça, pero também o 3, mas principalmente o 4, é que a legitimidade é assegurada não por el alma, por el cuerpo. Obviamente, se é assim, então há implicações em lo que concerne a atividade e a passividade, respectivamente, do corpo e da alma. Leibniz disse que, de uma forma que é literal, Leibniz disse que a alma representa todas as coisas, representa o universo, mediante sua relação com o corpo próprio, com o seu corpo. No parágrafo 59, e repito de uma forma muito viva, no parágrafo 61. Pero o parágrafo 63 é muito eloquente em mostrar isto. Há uma ordem nela representada. Há uma ordem no corpo, em los cuerpos, no sistema de los cuerpos. E porque há esta ordem, então há o mesmo ordem. Há uma ordem correspondente, pode ser quizás é o mesmo, há uma ordem correspondente em nela representante. A ordem da representante é uma ordem que não é primordial, é uma ordem que se corresponde com a ordem dos corpos. Então, minha compreensão, para dizer que não estou vendo da melhor maneira. Em todo caso, minha compreensão desta parte da monologia é que há uma comunicação universal de los cuerpos. Los cuerpos comunicam entre eles. E sua comunicação vai ao infinito. Cada corpo, em francês, se descende, cada corpo é afetado por aquele que se passa em todos os outros corpos. E reciprocamente. Então, há uma comunicação universal de los cuerpos, de todos com cada um, de cada um com todos. E a comunicação, a alma comunica, e comunica de uma forma ordenada, em uma medida em que é representativa da ordem dos corpos. Não ao inverso. Então, enquanto és por sua afecção por o corpo, que a alma é representativa, tem a capacidade de representar os seus corpos. Creio que a expressão mais clara que Leibniz tem disso é em los princípios da natureza e da graça, onde Leibniz disse que quando a mónada tem órgãos, a expressão é muito interessante, porque Leibniz não disse que a alma se liga
con un cuerpo que tiene órganos. Leibniz habla de los órganos del alma. En el sistema de Foucault, Leibniz decía que el alma se exprime par rapport a seus órgãos. E aqui vai a reforçar esta ideia que a alma tem órgãos e quando os órgãos são tão ajustados quanto é possível, então pode ter percepções inteiramente distintas de las impresiones que receben los cuerpos. Entonces, se puede decirlo, hay una protosensibilidad de los cuerpos. Los cuerpos, en cuanto se comunican mutuamente, en cuanto se entreafectan, los cuerpos tienen alguna forma de sensibilidad. Hay algo, no es sentimiento, todavía, no es algo así, pero los cuerpos se resienten. Los cuerpos se afectan mutuamente. Los cuerpos tienen impresiones. No apenas tienen movimientos que se corresponden, tienen impresiones. Y las percepciones, estoy en los principios para la naturaleza de la gracia, también el parágrafo 101 de la monología, pero sobre el artículo 4 de los principios, está donde las percepciones del alma son la traducción en el nivel del alma de las impresiones orgánicas, de las impresiones del cuerpo. Entonces, si estoy leyendo correctamente, hay una primordialidad de la comunicación de los cuerpos que es la fuente, que es la base de la legitimidad de la representación. Son los cuerpos y toda la intensa comunicación entre los cuerpos que garanten, que aseguran la legitimidad de la representación del alma ante su cuerpo, ante el universo mismo, ante todas las cosas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Adelino, por esta lección magistral. Se levantan manos, primero Paco Martínez, luego Javier Echeverría. Yo también me guardo que tengo una pregunta. Sí, bueno, yo lo primero que iba a decir era agradecerle al profesor Cardoso. Su conferencia es una verdadera lección magistral, porque ya lo he dicho antes. Yo quería hacer una pregunta. Vamos a ver, primero, la cuestión, a mí es yo no conozco nada de casi nada, pero el Leibniz es imposible. Pero si hay algún Leibniz que me cae bien, es este. Es decir, es el Leibniz vitalista, el de la vis. O sea, vamos a ver, para entenderlo, el Leibniz espinosiano. O sea, Spinoza es el fulcro. Entonces, ¿cuál de Descartes es el bueno? El último, el que se parece a Spinoza. ¿Qué Leibniz es el bueno? El que se parece a Spinoza. ¿Cuáles son los Descartes y los Leibniz malísimos? Los que se separan de Spinoza. Entonces, dentro de esa contextualidad, la pregunta sería, ¿cómo sitúa usted este vitalismo leibniziano, panpsiquismo, se le puede llamar si se le quiere dar más, en la conexión, por una parte, con la tradición de la izquierda aristotélica? Porque, claro, la recuperación de esas formas sustanciales es la vuelta al aristotelismo, no, digamos, teológico, sino aristotelismo
que dice Bloch, la izquierda aristotélica, o sea, Simplicio, Alejandro de Afrodisia, un par de materialistas medievales, David de Dinan y tal, y luego los médicos del 16, Cusa y Brum, ¿no? O sea, ¿cómo se podría situar a Leibniz ahí? ¿Cómo, por otra parte, se ha podido situar a Spinoza, ¿no? Y luego también es interesante esto último, justamente porque a mí me resuena, a pesar de que hemos hablado ya mucho del paralelismo, que en cierta manera, tanto Spinoza como Leibniz en esto hablan de un cierto paralelismo entre una ordenación de los cuerpos y una ordenación de las almas, o una ordenación de las percepciones, ¿no? Entonces, bueno, esos serían los dos puntos. Primero, la situación de Leibniz en esa tradición izquierda aristotélica que llega hasta Bruno y tal, y luego, segundo, el paralelismo con Spinoza en esta idea de que hay un orden de cuerpos, una concatenación de cuerpos y una cierta expresión. Los dos son metafísicos de la expresión, como dice Deleuze, ¿no? La expresión como formas de salir del cartesianismo, ¿no? Tanto en Spinoza como en Leibniz. Pero los dos tienen que por un lado está el orden de los cuerpos y por otro lado un orden de las percepciones que en cierta manera expresa ese orden de los cuerpos, ¿no? Vamos respondiendo a cada uno para todavía hay un poquito de tiempo, ¿no? Mientras que no venga aquí Isabel Espinosa. Contéstale si quieres. Sí, en lo que considera la primera cuestión, Leibniz está muy cerca de la forma sustancial da esquerda aristotélica, es decir, que intenta compreender de uma forma que não é, contrariamente à sua primeira filosofia, não é matemática, intenta compreender de uma forma dinâmica, de uma forma fecunda, a articulação ergon, que é a ideia de aristotélica. Mi compreensão de Leibniz é muito spinozana. Sua compreensão as formas não são as mesmas. Em todo o caso, há expressionismo que é comum, e expressionismo que não é solamente a ideia que há na correspondência, que há na relação regrada entre todas as coisas, há níveis e há uma tendência de perfeccionamento, e el superior, el nível mais elevado, exprime el inferior. Então, é o último nível da natureza em Leibniz é o nível do organismo, não é o nível do dinâmico, pero la vida se sobrepõe à força e a força ao motor, ao movimento. Pero há uma ordenação. São níveis que se exprimem mutuamente, pero a expressão da vida exprime e realiza de uma forma mais perfeita a força íncita, a força imanente aos corpos, e também seu mecanismo é mais elaborado, é um artifício mais completo. De meu ponto de vista, há uma proximidade muito grande, também porque há, minha convicção, há monismo psicossomático aqui. Há uma unidade pode ser que a correspondência com Defolder é mais clara, neste sentido, que há nível onde a alma e o corpo
se unifica. Lá fora, la teoria leibniziana del vínculo sustancial. El vínculo substancial, es unional, disse Leibniz, e ao mesmo tempo um operador realiza a continuidade. A continuidade entre el simple e el compuesto, entre el plano psíquico e orgánico, hace una unidad con todo eso. No tiene no es la mesma coerência, no mesmo sentido do harmonismo spinozano, pero hay una afinidad muy grande aquí. Y lo de Bruno, lo de la línea esta de lección, lo de Cusa, Bruno y los médicos medievales, sí. O sea, los médicos renacentistas. Bueno, no ha traducido también esto de medicina de Leibniz, ¿no? O de biología. Los traducido también de estos de biología y medicina de Leibniz. Estou traducindo neste momento. Que yo creo que va un poco a lo que pregunta. Hay una línea de continuidad. Pero yo, en este momento, precisaria pouco de reflexão sobre isso. Não é que não me interessa, e trabalhar pouco, pero lo que puedo dizer neste momento é que há uma continuidade evidente com Bruno, com outros e com os médicos. Eu estudio muitos dos médicos deste período. Pero para uma resposta mais elaborada precisaria alguma reflexão. O que eu posso dizer de imediato é certamente que há uma conexão muito forte. Que Leibniz afirma e que quando leemos os textos é muy evidente. Gracias. Javier. Sí, excelente conferencia, magistral, como ha dicho Paco. Vamos a ver dos cosas. La primera, un breve comentario a este mundo solamente de espíritus. Es un ejemplo excelente para entender cómo efectivamente hay mundos peores que el actual, y uno puramente espiritual es peor. O sea, esto incluye, si fuera puramente espiritual el mundo, no habría dolor físico. Ni placer físico tampoco, pero sería peor del mundo. Entonces, bueno, esto es Leibniz, esto es Leibniz. Efectivamente, por necesidad moral, tiene que haber dolor, tiene que haber sufrimiento, y por lo tanto, él está explicando no solo el mal, el pecado, sino también el sufrimiento físico, ¿no? Y esto es un metafísico en el sentido fuerte de la palabra, en donde explica el dolor. No es que esté a favor del dolor, en absoluto está a favor del dolor, pero es consecuencia del mejor de los mundos posibles. Bien, dicho esto, que quería, y bueno, que sería un mundo de identidades solipsistas. A Leibniz se le suele reprochar que las monadas son solipsistas. Los solipsistas no tienen nada, las monadas están perfectamente intercomunicadas entre sí a través de los cuerpos, precisamente, ¿no? Bien. Entonces, dicho esto, mi pregunta va a ser sobre Antonio Damasio. O sea, ya te anticipo, yo creo que es portugués como tú y seguro que conoces muy bien su pensamiento, es un espinocista canónico, y quiero ver tu planteamiento, cómo lo interpretarías con Damasio. Yo le voy a llevar, había muchas variantes, muchas posibilidades, pero lo voy a llevar por un tema que no has tratado, que no has mencionado y que por lo tanto me interesa lo que pienses al respecto, que es el tema de la memoria. El tema de la memoria. Es decir, digamos, Damasio, lo que yo he leído de él, dice que el cerebro es una función, o sea, es un órgano que surge en un momento dado en otras especies, ¿no? y también en la nuestra, para vincular, diría yo, leibnizianamente, ¿no? Los órganos del cuerpo y para controlar el resto de órganos del cuerpo, ¿no? Y la función del cerebro, la primera, según Damasio, es controlar el resto de los órganos del cuerpo, y luego ya hay el mundo exterior, pero el mundo exterior es secundario desde el punto de vista de Antonio Damasio. Eso es importantísimo. O
porque lo primero es el mundo interior entendido en el sentido material, orgánico, y el cerebro está no diseñado en absoluto, ¿no? Sino que ha surgido precisamente para intentar controlar lo que sucede con los órganos interiores del cuerpo. En mi opinión lo hace muy mal, ¿eh? O sea, es una chapuza total desde el punto de vista de control. No se entera de que tenemos cánceres, no se entera prácticamente de nada. Pero vamos, dejando de lado esta broma, el cerebro tiene una función en Damasio importantísima a través del lenguaje, que es la memoria del cuerpo propio. O sea, tú has planteado muy bien la intercomunicación entre la interexpresión entre los cuerpos, pero es que hay un tema, y esa es mi pregunta, que es la interexpresión con mi propio cuerpo, bueno, o tú con el tuyo, cualquiera de nosotros con nuestro propio cuerpo. Y eso sucede a través de la memoria, o sea, la memoria que tenemos de lo que nos ha sucedido, que heridas, que eventos han ocurrido. Entonces el cerebro, digamos, se intercomunica el cuerpo del individuo a lo largo del tiempo. O sea, y esto es para mí la función cognitiva de la memoria, ¿no? Que esa memoria es ficticia, es engañosa, vale, o sea, efectivamente no hay que fiarse, ¿no?, de los recuerdos que uno tiene de sí mismo, ¿no? Pero aún así, por ahí vería yo, digamos, la legitimidad. O sea, y esto es muy audaz, tu propuesta final, y muy brillante por otro lado, ¿no? Pero yo añadiría lo que has dicho, de que la intercomunicación es lo que da sustento a la legitimidad de la representación. Tenemos representación nosotros de nosotros mismos a través de la memoria, y eso también hay que legitimarla, esa representación que tenemos de nosotros mismos. Otros la llaman conciencia, o sea que, bueno, vale, puedo usar incluso el término conciencia, aunque la usa el término conciencia, pero no es su cuestión, ¿no? La pregunta, por lo tanto, es la memoria.